Seu lugar, cumprimente seu irmão, a sua irmã aí, dá um abraço aí em pelo menos 3 pessoas, dá boa noite. Se essa pessoa está nos visitando, diga que ele e ela é bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um deles, de cada um de vocês. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus, do Espírito Santo aí, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Então, tem uma galera comigo aí, amém? Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês nessa noite, mas antes eu queria fazer um comentário. Cheguei agora há pouco aqui, Renata e Júlio falaram assim: "E aí, pastor, tá cansado?" Falei: "Eu não, eu tô muito descansado, tô renovado, tô revigorado", não foi? Por quê? Nós viemos de um fim de semana de passeio com a liderança. Nós fizemos um passeio, um retiro, que nós batizamos, chamamos já há alguns meses que a gente está planejando, né, pastor? De Retiro Shabat, Retiro de Descanso. Daqui a alguns dias a gente já está trocando a estação, estamos saindo dessa estação da primavera e partindo para a estação do verão, e nós sabemos que a estação do verão na comunidade é batizada como um tempo de descanso, e a gente organizou, o pastor Marcos esteve à frente da organização desse retiro com a liderança da comunidade Vida, para a gente celebrar por um ano intenso de esforço, de dedicação, de excelência, de plantio, de colheita também. E a gente tirou esse fim de semana, alguns desde quinta noite, outros sexta de manhã, outros sexta à tarde, outros sábado de manhã, mas nesse fim de semana nós nos reunimos lá em São Pedro da Aldeia e tivemos um momento muito precioso, muito valioso naquele lugar. Realmente foi um tempo de descanso, não físico, porque a gente vai para curtir alguns entretenimento, algumas diversões, então fisicamente a gente nem acaba descansando tanto, mas o quanto a nossa alma descansa, o quanto o nosso espírito descansa é imprescindível nas nossas vidas. E vocês sabem que a gente tem ensinado há um tempo que terra cansada não produz. E é por isso que a gente tem um tempo de descanso de algumas atividades na comunidade também, de forma que a gente consiga descansar, se organizar, se preparar, para que no próximo ano a gente trabalhe com mais força, com mais vigor nessas ferramentas. E nesse fim de semana a gente esteve lá para fazer esse balanço, esse levantamento, esse fechamento. Foi um tempo muito valioso. É um lugar maravilhoso, eu não conhecia, a primeira vez que eu fui, e não só o lugar, mas as companhias também, as pessoas foram maravilhosas. E eu queria nesse momento agradecer, parabenizar, honrar o pastor Marcos e a Suzana pela organização desse tempo de descanso. E vocês sabem que no ano da excelência não se podia esperar outra coisa, né? Foi um retiro de excelência, foi um tempo de excelência. Quem foi e concorda comigo? Levanta a mão aí. Foi um tempo de excelência. Foi muito precioso, muito valioso. Muitas coisas organizadas ao mínimo detalhe. Muitas coisas feitas com muito amor, com muito carinho. Em cada detalhe, num porta-retrato que foi colocado com a foto de cada líder em cada quarto. A cada aliança que recebemos de presente. A cada cartinha que nós lemos lá, a cada mínimo detalhe nós podemos ver a excelência, o amor e a graça de Cristo sobre as nossas vidas, e fomos batizados por um tempo de renovo, de revigor, de alegria, de júbilo. Amém? E eu quero louvar a Deus por esse tempo que nós tivemos, pela vida do pastor Marcos, Suzana, e pela vida de todos que participaram e contribuíram para que tivéssemos esse tempo maravilhoso na presença do Senhor. O tema da mensagem dessa noite já está aqui, está um pouquinho escuro. Apaga aqui a luz, pessoal, pelo menos enxergar
melhor. A hora do livramento. Esse é o tema da mensagem de hoje. É através desse tema que o Senhor quer falar algumas coisas com você. Pode acender de volta. Você pode repetir comigo? A hora do livramento. Para tudo tem uma hora. Sim ou não? Ou pelo menos deveria ter, né? Tem gente que tem problema com esse negócio de hora, de tempo. Mas tem outras pessoas que já conseguem lidar com isso de forma mais tranquila. Eu, particularmente, sou muito criterioso, muito exigente com questão de horário, pontualidade. Devo ter alguma raiz britânica aí, porque dizem que os britânicos é o povo mais pontual do mundo, do planeta, então eu devo ter alguma influência, algum discipulado aí da raiz britânica. Existe hora para tudo, existe tempo para tudo. Pelo menos para almoçar tem hora. E a hora, ela não é guiada só pelo relógio, não. O relógio ele serve só para nos orientar da hora. Independente de estar ou não com o relógio, a hora ela está passando, o tempo ele está correndo, e o tempo de cada uma das coisas, a hora de cada uma das coisas continua ali estabelecida, por mais que você não esteja prestando atenção na hora. Por exemplo, experimenta tirar o seu relógio, guardar o celular, ficar sem nenhum instrumento para medir e te orientar com relação ao tempo. Mas eu garanto para você que quando for dando 11 horas, 11 e pouca, meio-dia, no mais tardar, 1h da tarde, a sua barriga vai te avisar que está nesse horário, que é a hora do almoço. Então tem hora para almoçar, tem hora para jantar, tem hora para dormir, tem hora para acordar também, tá? Porque tem gente que quer estabelecer hora só para dormir, né? Para acordar não quer não, né? Dormir até o olho abrir, né? Igual o ditado diz. Não, eu vou dormir até o olho abrir. Mas tem hora para acordar também. Tem hora para trabalhar, tem hora para descansar, como nós tivemos o prazer de descansar nesse fim de semana. Então tem hora para todas as coisas. Inclusive, Salomão, em sua infinita sabedoria, vindo da inspiração divina do Senhor, ele disse em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. E hoje nós estamos mudando um pouquinho esse vocabulário, estamos dizendo a hora para tudo. E se a hora para todas as coisas, para almoçar, para jantar, para dormir, para acordar, existe hora para uma coisa que nós chamamos também de livramento. A hora para o livramento de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é essa. Se a hora para tudo, qual é a hora do almoço? Alguma coisa em torno de meio-dia. Tem gente que almoça um pouquinho antes, tem gente que almoça um pouquinho depois, tem gente que almoça muito depois disso. Mas a hora universal do almoço, principalmente na nossa cultura, no nosso cotidiano, é meio-dia. A hora para tudo. Assim como para o livramento também. Existe uma hora determinada. Existe uma hora prevista. Existe uma hora definida para que o livramento de Deus chegue na minha e chegue na sua vida. Portanto, eu quero te perguntar isso nessa noite. Você sabe qual é a hora do livramento de Deus na sua vida? Você sabe qual é a hora, qual é o momento do livramento de Deus na sua vida? Talvez você esteja hoje aqui esperando por um livramento de Deus. E talvez você se faça essa pergunta nessa noite. Meu Deus, quando vai ser a hora? Quando vai ser o momento do livramento de Deus sobre a minha vida? E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos responder isso nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, capítulo 34. Salmos 34. Livro de Salmos 34. A partir do verso 6. Veremos que há uma hora, um momento para o livramento de Deus na minha e na sua vida. Salmos 34. Você que nos visita, se tiver dificuldade para abrir, nossos discípulos estão do seu lado aí, vão te ajudar. Ou se porventura você está sem Bíblia,
vamos dividir, compartilhar com você. Então, chega pro ladinho aí que alguém vai te abençoar. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala, preciso de livramento. Se alguém falou que precisa de livramento do seu lado aí, dá livramento, ajuda a pessoa a encontrar aí em nome de Jesus. Vamos lá. Olha o que disse Davi, verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No verso 7 ainda diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E o que? Os livra. Agora vamos lá no verso 17. Segue um pouquinho adiante aí. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Agora o verso 19. Muitas. Na sua está escrito muitas também ou está escrito poucas? Ou mais ou menos? Muitas também? Então está igual a minha. Diz assim: muitas são as aflições do justo. Mas, está vendo essa palavrinha? Mas, porém, entretanto, presta atenção nessa observação: o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, sem exceção, o livra. E a partir dessas afirmações de Davi, eu quero dizer isso para você. Há um tempo, há uma hora, há um momento para que o livramento de Deus chegue até a sua vida. Às vezes nós temos a impressão que existem algumas situações, algumas questões nas nossas vidas que não terão saída, que não terão solução, que não terão resposta, que não tem jeito. Mas diante dessas afirmações aqui de Davi, eu não estou falando com base na afirmação de qualquer pessoa, não. Eu estou falando aqui com base na afirmação de Davi, um cara que era pós-graduado, doutorado, mestrado, PhD em aflições. Pensa num cara que entende de aflição. Pensa num cara que entendia de dificuldade. Pensa num cara que entendia de livramento. Pensa num cara que entendia de perseguição. Pensa num cara que entendia de dificuldade. É esse rapaz chamado Davi. E ele faz essas afirmações aqui diante do Salmo 34. Clamou, ele está falando dele. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A primeira afirmação. No verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 17, ele diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas tribulações. E muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Davi estava aqui diante de mais um momento de grande adversidade na sua vida. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, estava sendo perseguido por Abimeleque. E diante dessa situação ele resolve fugir. E ele foge para um lugar chamado Gate. E chega lá, ele procura uma pessoa e fala assim: por favor, Aquis, me ajuda, porque eu estou sendo perseguido, o rei quer me matar, mandou homens atrás de mim, e eu estou procurando abrigo, refúgio, saída aqui nesse lugar. E uma pessoa que estava ali procurando abrigo, refúgio, ouve um burburinho ali, ouve um cochicho assim, lá naquele lugar que ele foi procurar esse refúgio, esse abrigo, ouve as pessoas falando assim: isso aí é Davi, esse aí é o cara que matou o gigante Golias, e nós somos parentes dos filisteus, nós somos parentes de Golias, então provavelmente ele nos mate também, então vamos fazer o seguinte, vamos nos vingar, vamos matar ele enquanto há tempo. E Davi, ouvindo esse cochicho, falou: estou enrolado. No lugar que eu imaginei que eu poderia pedir ajuda, abrigo, saída, é exatamente nesse lugar que eles também estão tramando para me matar. Então Davi arruma uma estratégia lá,
se finge de doido, de maluco, começa a babar, começa a fazer algumas loucuras lá. Acho que ele deu um caso de pirueta, de cambalhota, babou. E as pessoas olharam assim e falaram assim: vou ter prazer em matar um doido? Aí, ó, o castigo dele já veio. Não precisa a gente encostar a mão nele, não precisa bater, maltratar, prender, precisa matar, não precisa fazer nada. O castigo dele já veio. Ele já foi entregue à loucura, à doideira. Deixa esse infeliz, esse miserável embora. Aí Davi se retira de Gate e vai para um lugar chamado Caverna de Adulão, e ali se esconde, se refugia. O Senhor o mantém ali por um tempo. Os seus amigos, discípulos, companheiros foram também com ele para aquele lugar. E é exatamente nesse cenário, exatamente nessa geografia, exatamente sob essas circunstâncias, essa pressão, que Davi escreve Salmos 34 e principalmente esses versículos que eu acabei de compartilhar com vocês. Onde Davi diz que ele clamou ao Senhor e teve livramento. Onde Davi compartilha que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para nos trazer livramento a todo momento. E Davi, ele começa no verso 6 dizendo assim: clamou este aflito. Ele traz aqui uma experiência pessoal, ele traz aqui um relato pessoal. Ele falou: eu passei por aflição, por dificuldade, fui quase morto centenas de vezes, e mais uma vez, quase morto, clamei ao Senhor e ele me livrou. Mas quando chega no verso 17 e 19, ele expande, ele amplia essa graça, esse favor para mim e para você, e diz assim: clamam os justos, e o Senhor o escuta. Assim como ele clamou, como ele pediu, esse aflito clamou, ele diz: os justos clamam também na sua tribulação, na sua dificuldade, e o Senhor o escuta e livra de todas elas. E ele termina dizendo, em relação ao livramento: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas, sem exceção, sem sobrar uma que se pareça que o Senhor tenha esquecido na minha e na sua vida. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que, diante dessa pergunta, qual é a hora, qual é o tempo, qual é o momento do livramento do Senhor nas nossas vidas? É que os livramentos acontecem a todo momento na minha e na sua vida. Amém? Fala assim: eu creio que a todo momento, em todo tempo, toda hora, eu recebo livramentos do Senhor sobre a minha vida. É preciso a gente entender que não existe talvez uma hora cronológica no nosso relógio aqui para o livramento. Ah, vai ser dia 11, dia 12, tal hora, assim, assim. Na verdade, o livramento do Senhor já está exposto, já está disponível para mim e para você, e ele está exposto, disponível a todo momento. Diante da afirmação que Davi faz no verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. O anjo do Senhor já está acampado, já está posicionado, para que a todo momento que nós necessitarmos, o livramento do Senhor possa vir sobre a minha e sobre a sua vida. Mas talvez você me diga assim: pastor, mas eu estou precisando hoje de um livramento. Eu estou aí nessa fila, eu estou nesse aguardo desse livramento, mas ele não veio, ele não chegou. Por que que ele não veio, que ele não chegou? Você vai entender, você já vai entender ao desenrolar do que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Mas eu preciso que você entenda que o livramento do Senhor está disponível para as nossas vidas a todo momento. O Senhor nos livra a todo o momento. Temos uma dificuldade, temos uma aflição, temos uma necessidade. O livramento do Senhor está disponível para mim e para a sua vida. Só que existem alguns livramentos que chegam na minha e na sua vida antes de algo acontecer. Por exemplo, eu imagino, eu suponho, não é nem revelação isso não, tá? Estou só supondo, dando um chute, que você já foi livrado de morrer atropelado. E teve algumas vezes que você já viu até o carro cantando pneu e parando pertinho de você. Mas tiveram algumas vezes que você foi livrado
que você nem viu, que você nem sabe. Quem já voou de avião aí, levanta a mão. Tiveram? Não sei se depois dessa afirmação você vai continuar voando, não. Mas tiveram algumas vezes que o Senhor te deu o livramento que o avião que você estava ia cair. Mas antes de cair, por exemplo, ele foi lá, tocou no coração do mecânico lá e o cara resolveu trocar aquela peça antes da hora. Para que você, quando estivesse naquele dia, naquela hora, dentro daquele avião, ele não caísse. Então continue clamando pelo livramento do Senhor, para que Ele continue sustentando aí. Existem livramentos que acontecem nas nossas vidas que são antes, que nem chegam a acontecer, que nem chegam a desenrolar. Inclusive, existem alguns que a gente nem toma conhecimento, a gente nem sabe, nem imagina que aconteceu. Mas já existem outros livramentos que vêm na nossa vida quando a coisa começa a acontecer. Começou a acontecer, você se envolveu naquela situação, o Senhor já chega logo com o livramento. Mas existem outras questões que já demoram um pouquinho mais. No decorrer, no meio daquela situação, o Senhor chega com o livramento. E existem outros casos que o Senhor chega com o livramento lá no finalzinho. Sabe, na prorrogação do segundo tempo. Quem já recebeu um livramento na prorrogação do segundo tempo? Eu já. O Senhor chega com o livramento. E deixa eu falar. Eu vou te mostrar isso. Existem alguns casos que o livramento chega depois que o jogo acabou. Então não existe uma regra. Não existe uma liturgia. Não existe uma ordem, uma obrigatoriedade para que o livramento do Senhor venha nas nossas vidas. A questão é que o livramento está disponível a todo momento, na nossa ordem cronológica. Mas o Senhor, que está acima do tempo, aquele que criou e que controla o tempo, Ele tem o tempo, Ele tem a hora, Ele tem o momento do livramento para a minha e para a sua vida. Existem alguns livramentos, como eu falei para vocês, que nem chegam a acontecer. Por exemplo, existiu um momento lá em Israel, onde pessoas estavam tramando, desenvolvendo, elaborando ali algumas estratégias de guerra para destruir, para acabar com Israel. E estrategicamente, você olhando a nível militar, a estratégia que a Síria estava organizando realmente iria destruir, fulminar, dizimar com a nação de Israel. Mas aí alguma coisa em torno de 1000 quilômetros de distância da Síria, Deus usa um profeta, e a cada reunião que o rei, junto com o general, tinham lá na sua sala reservada, no subsolo do palácio, com paredes de 1 metro de espessura, de pedra maciça, concreto, onde era impossível vazar qualquer som. Uma reunião muito secreta. Aí alguma coisa em torno de 1000 quilômetros de distância, Deus ia lá em Israel e revelava para o profeta Eliseu e falava para ele o que a Síria e os seus homens estavam tramando contra Israel. Então aqueles homens falavam assim: vamos atacar por tal lugar, tal hora, vai ser assim, e a gente vai entrar por lá, vai pegar eles desprevenidos e vamos chegar por trás e vamos acabar com todo mundo. E eu vou falar para você, se eles conseguissem colocar aquela estratégia em prática, realmente acabaria, militarmente falando. Mas aí quando eles chegavam lá no dia, na hora preparado e no lugar preparado, estava o exército de Israel lá assim, ó, já sorrindo para eles: tudo bem? Sejam bem-vindos. Igual os nossos diáconos aqui, né? Só que não. Com espada, com força, com cavalo, atacavam e eles perdiam. E o rei falava: não é possível, vamos lá, vamos tentar de novo. Aí o rei ia lá, se reunia em particular, mais uma vez, tramava outra estratégia excepcional, excelente, mas aí, a 1000 quilômetros de distância, Deus revelava o profeta falava com o rei de Israel, e a guerra propriamente nem acontecia, porque eles eram surpreendidos a cada vez pelo exército. E tem coisas que são assim na minha e na sua vida. Fisicamente são assim, e até mesmo espiritualmente.
Tem coisas que são preparadas, tramadas contra mim e contra você. E exatamente esses anjos aqui que Davi fala, que estão acampados ao nosso redor, eles já estão se antecipando, desenrolando, desfazendo essas estratégias, esses laços contra mim e contra você, e impedindo que essas questões cheguem até a minha e até a sua vida. E esses são livramentos de Deus sobre as nossas vidas. Muitos deles, na verdade, a maioria dos livramentos, a gente nem toma conhecimento. Alguns já chegam até a desenrolar aqui no mundo físico, repercutir aqui. Mas aí Deus usa pessoas também, te ajudam a resolver, te dá sabedoria, estratégia, condições, e desenrola, desenvolve, e você consegue vencer aquela situação, aquela questão. Mas como eu falei, existem outros momentos que chega no finalzinho do jogo, na prorrogação, e existem momentos que o jogo acaba, e você é declarado como perdedor, como derrotado, mas aí depois que o jogo acabou, chega o livramento do Senhor e muda toda aquela situação, muda toda aquela circunstância. Quando nós falamos de livramento, logo nós imaginamos só essa primeira questão que eu imaginei para você, de impedir que as coisas aconteçam propriamente. Quando fala assim, Deus vai te dar um livramento, então Deus vai impedir que algo aconteça. Nós temos o conceito, a mania de associar livramento como algo que ia acontecer e não acontece. Sim. Mas nessa noite nós estamos aprendendo que livramento vai além de algo que pode ser evitado de acontecer. Como o exemplo que eu dei da guerra aqui em Israel, existiram outros momentos que eles estavam em guerra e o Senhor deu o livramento no meio da guerra. Existiram outros momentos que eles estavam no final da guerra, perdendo a guerra, e o Senhor chegou com intervenção, com livramento, e mudou a situação daquela guerra. Então existem livramentos para as nossas vidas, seja lá em qual etapa, em qual nível e qual status que estejamos, diante dos desafios, das lutas, das adversidades na minha e na sua caminhada, na minha e na sua jornada. Talvez você diga assim, não pastor, eu estou tranquilo hoje, eu estou bem. Amém. A graça de Deus tem trazido livramento sobre a sua vida antes mesmo que as coisas comecem a acontecer. Não pastor, eu estou no meio de uma tribulação. O Senhor está trazendo, os anjos já estão acampados, estão trazendo já o livramento para a sua vida. Não, já aconteceu, já perdi, já estou me dando como derrotado, não muda mais a situação na minha vida. Eu quero te dizer que existe livramento para a sua vida para esse tempo também. E o Senhor pode mudar essa situação que, ao meu modo de ver e ao seu modo de ver, já está até terminado, já não tem mais o que se faça. Existem vários níveis de livramentos. E existe livramento disponível para todo momento nas nossas vidas. Só que livramento não é só antes das coisas acontecerem. O livramento ele pode vir no meio, no final e após uma situação que esteja acontecendo sobre a mim e sobre a sua vida. Não é uma regra que o livramento aconteça só antes. Inclusive, esse tipo de livramento que mais acontece na minha e na sua vida, por ironia, é o livramento que menos glorifica o Senhor. Por exemplo, vamos usar aqui a história do avião de novo. Eu não estou querendo trazer peso sobre você, não. Estou querendo curar você, amém? Quem tem medo de voar aí de avião? Levanta a mão. Então vai ser curado nessa noite. Alex, pode programar aí já a viagem, tá bom? E não só avião não, mas navio também, barco também, cruzeiro também. Cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Está lá fora? Tá? Oh, meu Deus. Então tomara que ela esteja ouvindo ou assista depois. Eu sou louco para fazer um cruzeiro de navio, mas ela tem medo de andar de navio. Olha só. Pensa comigo. O que mais vai exaltar, glorificar o Senhor? Na primeira situação, aquela que eu falei com você. O avião que você voou, ia estragar uma peça na hora que você estava voando. E ele ia espatifar no chão. Ia morrer todo mundo. Aí o Senhor foi lá, sem você saber, sem a comissária de bordo, sem um piloto, sem ninguém saber. Foi lá, tocou no coração lá do planejador ou do mecânico, e ele trocou lá aquele aparelho, aquele instrumento, aquela peça, e o seu voo foi tranquilo, não aconteceu nada. Às vezes deu uma turbulênciazinha assim, mas foi tranquilo. Então você nem sabia que aquele avião ia cair, e o Senhor te livrou. Agora, numa outra situação, igual esse acidente que nós acabamos de ver, esse desastre. Muitas pessoas morreram, mas algumas sobreviveram.
inexplicavelmente, algumas pessoas sobreviveram. Até quem não acredita está dizendo, milagre. Não tem outra explicação a não ser milagre. A pergunta que eu te faço, qual o livramento que mais exalta, que mais glorifica o Senhor? O primeiro, que ninguém tomou ciência, nem você tomou ciência do que ia acontecer? Ou o segundo, que todos tomaram ciência e todos confessam que aquilo é um milagre, que aquilo é algo sobrenatural, que foi um livramento de Deus? É claro que é a segunda opção. Então nós recebemos muitos livramentos, e a maioria deles, esses antecipados, que a gente nem toma ciência, e que na maioria das vezes o Senhor nem é glorificado nas nossas vidas, porque a gente não está nem sabendo. Mas existem livramentos que estão no meio da situação, no final, ou até depois da situação, e são exatamente esses livramentos aí que a gente fala assim, meu Deus do céu, olha só o que aconteceu na minha vida. Meu Deus do céu, olha só o que estava previsto na minha vida. E o Senhor me livrou, o Senhor mudou essa situação na minha vida. Então a gente precisa entender que os livramentos eles estão disponíveis, distribuídos a todo momento. Mas ele não é só o livramento que impede que algo aconteça. A definição no dicionário para livramento é ação de livrar. E o que é livrar? A soltura de algo ou de alguém que estava preso. Isso é livramento. Livramento é a ação de livrar. E o que é livrar? A soltura de algo ou de alguém que estava o quê? Preso. Não é alguém que estava sendo procurado. Não é alguém que estava intimado. Não é alguém que Sérgio Moro estava na cola. Não é isso. Livramento é a ação de soltar aquele que estava preso. E são exatamente nesses momentos aqui, onde estamos presos, como Leila leu aqui alguns versículos que falavam sobre Paulo e Silas, que estavam na prisão, e de repente, em meio à adoração, eles são tirados de lá, livrados de lá, as cadeias são quebradas, rompidas em meio àquela situação. É exatamente nesse momento que o Senhor é glorificado sobre a minha e sobre a sua vida. Mas às vezes, quando nós estamos em meio a essa tribulação, em meio a essa circunstância, nós temos a facilidade de esquecer que o livramento do Senhor está ali disponível para as nossas vidas. A gente acha que o tempo fechou, o temporal ameaçou chegar como hoje, e como o anjo está acampado, e você sabe que barraca não é tão seguro, às vezes a gente acha que ele recolheu a barraca dele e foi embora. Mas a afirmação de Davi é: o anjo do Senhor está acampado ao seu redor para te livrar. Às vezes, quando estamos no meio da situação, nós esquecemos que o anjo está acampado, e foi o Senhor que deu ordem para que ele acampasse do nosso lado. Às vezes, quando estamos no meio da tribulação, esquecemos que o Senhor está a todo tempo disponível para nos livrar de todas as nossas tribulações. E o que nós precisamos hoje é adquirir nas nossas vidas essa mesma certeza que Davi teve diante dos livramentos do Senhor. E Davi dizia assim: na verdade eu não estou me preocupando com a hora que vai acontecer. O que eu tenho certeza, o que eu me preocupo é que vai acontecer. O livramento do Senhor vai chegar na minha vida. Talvez seja antes, talvez seja no meio, durante, ou talvez seja depois. A certeza que eu tenho é que o anjo está acampado e vai liberar o livramento do Senhor sobre a minha vida na hora que eu mais precisar. Desde menino ele tinha esse conceito. Já ensinei dezenas de vezes aqui para você. Diante de Golias, Davi falou assim para o rei Saul: deixa eu matar esse gigante, que todo esse exército aqui preparado, bem equipado, está com medo, se acovarda diante desse gigante. Mas aí Saul falou assim: mas como? Você é um menino, como é que eu posso acreditar que você vai vencer esse gigante? Ele falou: eu sou pastor, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando apareceu um urso lá tentando comer as ovelhas do meu pai, botou o dente para fora, garra, tudo, eu fui lá e matei o urso. Depois apareceu um leão, eu fui lá e matei o leão também.
E eu entendo que isso que eu fiz não é de mim. Você mesmo está vendo, rei. Eu sou miudinho, eu sou fraquinho, eu sou raquítico. Eu não tenho força humana suficiente para matar um leão. Mas eu entendo que o Senhor me deu livramento. O Senhor me deu vitórias. E o que eu posso afirmar para o Senhor, rei, é que o mesmo Deus que me deu vitória nas lutas anteriores vai me dar nessa também. Não me interessa o tamanho do gigante, não me interessa que a adversidade agora é maior e realmente proporcionalmente aumenta. Primeiro ele enfrenta um urso, depois ele enfrenta o leão, depois ele enfrenta o gigante. Realmente as adversidades vão aumentando em sua força, em sua intensidade, mas o Deus continua sendo o mesmo. O anjo continua acampado para dar livramento. E Davi vai lá, enfrenta, acerta uma pedra na cabeça do gigante, ele desmaia, cai no chão. Davi põe a sua própria espada, corta a cabeça do gigante, ergue e fala assim: está aqui a vitória do Senhor. Mais uma vez, não por ele, mas por causa do Deus que ele servia. Por causa do anjo do Senhor que estava acampado ao redor dele, pronto para trazer livramento em todos os momentos da sua vida. E é essa certeza que eu e você precisamos ter em meio à tribulação. É essa certeza que nós precisamos ter em meio a esse tempo de crise. Ah, para mim melhorou um pouquinho, para mim piorou. A questão é que a crise ainda é iminente a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. A questão é que ainda não se tem previsão para isso mudar, para isso melhorar, financeiramente, matematicamente, politicamente, economicamente, não tem. Mas a questão é que o anjo do Senhor está acampado e ele vai dar livramento. Se ele ainda não te deu livramento nessa área, não esqueça, o anjo continua acampado e vai te dar. No meio da situação, no final da situação ou depois, mas o livramento do Senhor vai chegar sobre a minha e sobre a sua vida. Mas não perca essa certeza, essa convicção que Davi tinha, que o Senhor está pronto para trazer livramento. E reforçando a pergunta, afinal de contas, será que já respondemos qual é a hora do livramento? Sim ou não? Qual é a hora? Qual é a hora do livramento na nossa vida? Eu preciso descobrir, eu preciso saber qual é a hora que o Senhor vai chegar com o livramento sobre a minha vida. Quem precisa de um livramento aí, levanta a sua mão. Amém. Agora abaixa. Agora quem quer um livramento aí, levanta a sua mão. Eu também. Eu tanto quero quanto preciso de um livramento. Mas uma coisa o Senhor quer nos ensinar nessa noite, presta atenção. Qual é a hora do livramento? Uma coisa é a hora que nós queremos o livramento. E a outra coisa é a hora que nós realmente precisamos de um livramento. E o que o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos ensina nessa noite aqui, a hora do livramento não é na hora que nós mais queremos, mas é exatamente na hora que nós mais precisamos. Então o livramento do Senhor, ele não está apontando para a hora que você quer. Por mais que eu queira, você queira também, todos nós estamos querendo muito o livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Mas esse livramento está apontado para a hora que nós mais precisamos, que nós mais necessitamos. Então não está ligado ao querer, mas está ligado ao precisar, ao necessitar do livramento do Senhor. E Ele está olhando para a sua vida. O anjo está acampado do seu lado, do seu redor, pertinho de você. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o adversário, ele está ao nosso derredor. Mas não se preocupe, porque muito mais perto, muito mais próximo que ao seu redor, está ali o anjo do Senhor acampado para te dar livramento. Por mais que o leão esteja rondando e rugindo ao seu redor, querendo te tragar, o anjo do Senhor está muito mais perto, muito mais próximo, e quer trazer o livramento do Senhor sobre a sua vida, e vai trazer o livramento do Senhor sobre a sua vida. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos aqui. Daniel, ele orou, clamou por um livramento do Senhor. Ele não queria ceder às pressões da Babilônia, não queria negligenciar a aliança que ele tinha com o Senhor. E ele não cedeu. E ao longo desse momento ele jejuou e orou e falou: Senhor, me livra do mal, me livra do pior. Mas nós vemos Daniel sendo jogado na cova dos leões.
E a pergunta que de repente eu e você podemos fazer nessa noite é: aonde estava o livramento de Deus na vida de Daniel? Um jovem que estava fazendo a vontade de Deus, que estava negando a sua carne, negando ali as alianças com o mundo, negando se vender, negando se entregar à Babilônia, ao seu adversário. E por causa da fidelidade ao Senhor, ele é jogado dentro de uma cova, com leões ferozes, e que iam devorar não só a carne, mas estraçalhar os ossos dele. E a pergunta é exatamente essa: aonde estava o livramento do Senhor? Às vezes nós nos sentimos como Daniel. Às vezes existe uma ameaça iminente na minha e na sua vida, mas nós geramos uma expectativa e falamos assim: não, está pensando o quê? O Deus que eu sirvo não é brinquedo não. Você vai ver o que ele vai fazer. E o nosso adversário fala assim: eu vou te jogar dentro da cova dos leões. Não vai nada, você não vai conseguir não. Antes de chegar lá, o Senhor vai me livrar. Vai sumir a chave do cadeado lá da cova dos leões, você não vai conseguir me jogar lá não. A porta vai emperrar. E quando nós nos vemos, nos damos conta, estamos dentro da cova dos leões. Talvez você se sente assim hoje. Aguardava por um livramento que impedisse que algo acontecesse na sua vida. Mas não, hoje você se vê exatamente dentro de uma situação que você talvez se pergunta assim: mas por que o Senhor não evitou que isso acontecesse na minha vida? Mas deixa eu te dizer algo. O livramento do Senhor não veio da cova dos leões. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. Mas a história nos mostra que foi na cova, lá dentro, que o livramento do Senhor veio. E aqueles leões viraram gatinhos mansos, Daniel fazendo carinho naqueles gatinhos. E presta atenção na estratégia de Deus. Quando as pessoas vão lá e olham de manhã cedo Daniel lá junto com os leões, com fome, mas com a boca fechada, o que todas aquelas pessoas fazem? Caem de joelhos e falam: não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Louvado seja o Deus de Daniel. Às vezes, quando Deus nos livra da cova, a gente nem passa pela cova, o nome do Senhor às vezes não acaba nem sendo glorificado. Mas às vezes o Senhor permite que a gente passe realmente por essas covas, mas a questão é que o anjo continua acampado, e seja qual for a gravidade, a intensidade da situação, ele vai nos dar livramento. E é exatamente nesse momento que o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Não foi diferente com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, vulgos na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Também diante da mesma situação, mesmo tempo, mesma questão. Não se venderam, não se dobraram e foram punidos. Vocês vão ser jogados na fornalha. Deixa eu só te dar alguns números aqui. Uma fornalha, ela começa alguma coisa em torno de 300 graus. Só que a fornalha que eles foram jogados, ela foi aumentada a sua temperatura em 7 vezes. Praticamente os materiais que são usados na fornalha, que são resistentes à temperatura, praticamente esses materiais já estavam no seu limite, quase esses materiais derreteram. Só para você ter uma ideia, o núcleo da Terra tem 1000 graus, estima-se que existe 1000 graus de temperatura no núcleo da Terra. E praticamente aquela fornalha ficou mais quente do que o próprio núcleo da Terra, o próprio magma. Essa intensidade da fúria da Babilônia contra esses homens de Deus. E a mesma questão: não, o Senhor vai nos livrar, nós não vamos cair nessa fornalha não. Muitas das vezes nós tememos a fornalha, não queremos nos queimar, sim, é claro. Mas nós esquecemos que o livramento do Senhor não está preso em um tempo, não está preso em uma forma, em uma metodologia de acontecer, não está modulado, não está preso em um potinho, uma coisa que não muda. O livramento do Senhor, ele está disponível a todos os momentos da nossa vida. E aqueles jovens são jogados dentro da fornalha. E o Senhor não impede que eles vão para a fornalha.
E lá dentro da fornalha ela é aquecida 7 vezes mais. E aquela plateia toda assistindo, e aí, queimou, morreu? Não sei o que está acontecendo, mas eles estão andando para lá e para cá. Eles eram pentecostal, né? Com certeza, né? Andava para lá, andava para cá, rodava, né? E olha para lá, passa um para lá, passa outro para cá. E eles começaram a contar, ó, tô vendo, tem 1, 2, 3. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi? É ilusão minha, mas tem 4. E tem 4. E tem 4. Apareceu um 4º homem dentro da fornalha e livrou aqueles caras daquela fornalha. Você está entendendo quem é esse 4º homem da fornalha? Está entendendo do cara que Davi falou, ei, tem alguém acampado ao seu redor? Está entendendo o mensageiro que Deus mandou? Está entendendo a presença do Espírito Santo de Deus? No Antigo Testamento era apenas um anjo, mas hoje é o Espírito Santo de Deus que está acampado não só ao nosso redor, mas está dentro de mim e dentro de você, pronto para nos livrar a todo o momento. E mesmo que seja dentro de uma fornalha, 7 vezes mais quente que o normal, mesmo que seja algo excepcional que foi tramado para te destruir, para acabar com você, o livramento do Senhor está disponível para mim e para você. Então você pode não ter sido livrado da fornalha, mas vai ser na fornalha que o Senhor vai te livrar. Pensa em outro episódio. Jesus está lá com os discípulos, conversando, pregando e tal, e multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão. Depois dessa coisa toda, Jesus fala assim para os discípulos, meus amigos, pega o barquinho ali, por favor, atravessa o mar, e é bem particular, né, o mar da Galileia, ele é bem parecido com o lugar que nós fomos nesse fim de semana, com a lagoa de Araruama ali, que banha toda a costa de Araruama, Iguaba Grande, Iguaba Pequena, inclusive São Pedro da Aldeia. É uma lagoa, mas é uma lagoa extremamente salgada, e eles lá chamam de praia. E eles começaram a falar, não, pode ir na praia, pode tomar banho ali na praia. Eu falei, gente, isso é lagoa. Fala para eles que isso é lagoa. É porque a água é salgada, tem uma comunicação pequena com o mar, mas não é por causa disso. É por causa do sódio que está instalado ali naquela planície. Por isso a água é tão salgada. E eles chamam de mar lá também. E existe toda uma explicação, existe um canal onde passa muito vento ali realmente na Galileia e traz muito vento. Sobre aquela lagoa. Esse fim de semana a gente viu isso, né? Alguns dias que a lagoa estava calminha, serena, mas entrava um pouquinho de vento e começava a virar tipo um mar, e começava a formar ondas. E Jesus vai falar para os discípulos, a lagoa calminha assim, ó, sem nenhuma onda, fala, pega o barco, atravessa, daqui a pouco eu encontro com vocês lá. E os discípulos começam a atravessar, e na calada da noite o vento sopra, o tempo vira, a chuva vem, relâmpago temporal, o barco quase afundando. E a questão é, Jesus não poderia prever essa tempestade? Sim ou não? Quem acha que Jesus podia prever essa tempestade? Eu também creio. Então Jesus podia ter falado assim, não filho, olha só, eu vou orar aqui um pouquinho no monte, e você vem orar comigo, porque está chegando uma tempestade, e se vocês forem sozinhos, esse barquinho vai afundar, e vocês vão desgraçar. Então não vai agora não, fica comigo aqui, porque vocês vão ser livrados da tempestade. Mas Jesus não fez assim. Foi ele. A Bíblia diz que Jesus impeliu. Foi Jesus que mandou, ordenou eles. Pegue o barco e vai, atravessa para outra margem. Que daqui a pouco eu encontro com vocês lá. E no meio do caminho, uma tempestade que quase mata eles. E de repente Jesus chega e muda aquela situação. Jesus não livra os discípulos da tempestade, não livra do barco. Mas na tempestade, no barco, Jesus está presente. E a mesma referência que Davi fez, de repente chega um cara andando assim sobre o mar. E alguns acham até que é fantasma. Esqueceram que tinha um anjo acampado ao redor. E gritaram, é fantasma. Não é não. É o anjo do Senhor. Não, é um disco voador. Não. Aí, sou eu. Não tenham medo. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda eu me encontrar contigo. A questão é que o Senhor está preparado para trazer livramento para mim e para a sua vida, seja lá o nível da nossa adversidade. Paulo e Silas, fazendo o que o Senhor estava mandando, uma mulher possessa de um espírito, e de repente Paulo e Silas chegam, repreendem aquela mulher, uma mulher que estava possessa pelo espírito de adivinhação, mas pessoas ganhavam dinheiro através daquela mulher, que adivinhava coisas da vida dos outros, e empresários já tinham formado ali um negócio por trás daquilo. Então Paulo e Silas libertam aquela mulher, e é algo que hoje nós
estamos fazendo e queremos fazer, e por fazer isso bem, o seu chamado, aquilo que foram chamados, Paulo e Silas acabaram de destruir o ganha-pão dos sem vergonha lá. Então são presos e são espancados na cadeia. E a pergunta é: aonde o Senhor estava que não trouxe livramento para Paulo e Silas? Poxa, estavam pregando, estavam ali libertando, fazendo as coisas em nome do Senhor. E ao curar uma menina, ao libertar uma menina, Paulo e Silas são presos e são espancados. Isso é injusto. Cadê Deus? Os ímpios, os incrédulos, os ateus, muitas das vezes usam isso para jogar na nossa cara. Cadê o seu Deus que não está vendo o que você está passando? Cadê o seu Deus que não faz alguma coisa diante dessa situação que você está passando? E quando fizerem essa pergunta para você, talvez seja você mesmo que faça, talvez seja a sua própria alma que te acuse, você responda assim: o anjo do Senhor está acampado ao meu redor, e daqui a pouco o livramento virá sobre a minha vida. E à meia-noite, enquanto faziam o quê? Adoravam o Senhor. O que aconteceu? Apareceu o que lá? Apareceu o que, gente? Seja lá o que tenha sido, mas foi a presença daquele anjo que está acampado ao nosso redor, daquele Espírito que o próprio Jesus prometeu que ficaria comigo e com você. Chegou uma presença naquele lugar, não importa se foi anjo, se foi pessoa, se foi um vento, se foi um terremoto, não interessa. A questão é que as cadeias romperam e Paulo e Silas foram libertos daquela prisão. Você está entendendo? Livramento é isso. Aqueles que estavam presos foram livrados da prisão. Então entenda uma coisa: se você está vivendo um tempo de adversidade, um tempo de dificuldade na sua vida, talvez simbolizado aqui por essas histórias, se você está vivendo um tempo de cadeia na sua vida, creia que existe livramento do Senhor para a sua vida, porque livramento é isso, é a ação da soltura, é a ação de entrar lá e libertar aquele que está preso por alguma coisa, por alguma situação. E eu creio, seja lá em qual área, em qual nível, em qual esfera for da sua vida, eu creio no livramento de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Outra questão que nos intriga diante dessa